Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Tivemos uma mudança aí em cima da hora. O reverendo Erickson pediu para que eu pudesse dar esse estudo e os próximos 2 estudos, para dar uma introdução. Ficamos um tempinho longo aí sem ter os estudos do livro de Apocalipse, então a ideia agora é a gente dar uma introdução sobre a escatologia reformada, e a minha ideia hoje é mostrar pelo menos aqueles que são os pilares principais dessa escatologia reformada, e aí nas próximas 2 nós vamos tentar destrinchar um pouquinho mais a posição amilenista, que é a posição dentro do milênio, a interpretação do milênio que boa parte da igreja presbiteriana adota. Digo boa parte porque existe uma parcela pequena ainda de pastores presbiterianos e reformados que seguem ainda o pré-milenismo histórico, e uma outra parcela que abraça o pós-milenismo. Então, fique tranquilo que esses nomes estranhos, na próxima quarta-feira, a nossa ideia é dar um panorama geral do que cada uma dessas linhas pensam e por que nós abraçamos o amilenismo. Então, nós vamos começar hoje a falar sobre a introdução à escatologia reformada e vamos começar fazendo oração. Queria convidar você que curva a sua cabeça e que o Senhor nos ajude. Confesso para você que dar aula desse jeito que nós estamos hoje aqui não é muito agradável não, né? Porque a aula é bom estar perto, abrir para perguntas, né? Então, ao final, se você tiver alguma dúvida, nós vamos abrir, aí você pode perguntar e nós iremos tentar responder, ok? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor por estarmos juntos. Obrigado, Pai Santo, pela possibilidade que o Senhor nos dá de podermos, pela Tua graça e misericórdia, nos reunirmos, mesmo que diante de tantas restrições, diante de distanciamento social, mas mesmo assim nós louvamos ao Senhor, porque depois de um longo período em que aquilo que estamos fazendo hoje foi nos proibido por uma necessidade, nós louvamos ao Senhor porque hoje podemos nos reunir novamente. A nossa oração é que o Senhor nos ajude a entender, Pai Santo, um pouco melhor a doutrina das últimas coisas, verdades tão importantes, Pai Santo, não apenas no que diz respeito ao nosso futuro, mas principalmente a forma que nós vivemos o nosso presente, impactados por realidades que ou já aconteceram ou ainda hão de acontecer. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a explicar, a entender e guardá-las no nosso coração. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Eu quero começar aqui citando William Hendrickson. Tem 2 livros muito bons dele, que nessa área de escatologia, Mais que Vencedores, e também a Bíblia e o Futuro. Bíblia e o Futuro não, desculpa. As últimas coisas da vida, algo assim. Próxima semana eu trago uma relação de livros para vocês. Em um desses livros ele faz uma consideração interessante. Ele diz que a vida cristã é uma vida em 3 tempos. E aí, na sua perspectiva, ele vai dizer que o cristão vive consciente de que Deus o ajudou no passado, de que Deus é sua força no presente e, ao mesmo tempo, que Deus é a sua esperança no futuro. E fazendo uma paráfrase aqui de Paulo, nós podemos, de certa forma, vislumbrar isso nos escritos bíblicos. Como que as escrituras apontam para o passado, apontam para o presente, mas também nos falam de coisas a respeito do futuro. Então, por exemplo, Paulo vai dizer, Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Paulo está falando de passado aqui, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Que Paulo está falando sobre o presente, aquilo que Cristo exerce no seu ministério agora, de intercessão, aquilo que Cristo faz como mediador da aliança. E depois ele termina dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Apontando aqui para uma realidade justamente futura. Então, para nós crentes, você pode estar pensando assim, pastor, para que vocês inventam de estudar escatologia, doutrina das últimas coisas? Porque para nós crentes, não somente importam as coisas passadas, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus deixou revelado e escrito para nós,
bem como também não importam apenas as coisas do presente, aquilo que nós estamos vivendo agora, mas principalmente aquilo que Deus fala que há de acontecer no futuro. Então, para nós crentes, e aqui eu quero citar o Hendricks, A Vida Futura Segundo a Bíblia, está aí o nome do livro, ele diz que o crente é, portanto, grato pelo passado, tranquilo no presente e confiante no futuro. Então, deixa eu explicar para você do porquê que é importante, vez ou outra como igreja, nós relembrarmos e estudarmos um pouco mais escatologia. É justamente por conta dessa confiança no futuro. Analisando o contexto que nós estamos hoje, se não me engano, ontem explodiu, foi hoje ou foi ontem que explodiu uma bomba no Líbano? Foi ontem, né? Foi ontem? E aí, só para você ter uma ideia, existe uma linha de interpretação do Apocalipse, do milênio, das últimas coisas, que é o dispensacionalismo pré-milenista dispensacionalista, que para eles aquilo que aconteceu ontem é mais do que um sinal de alerta de que a volta de Cristo há de acontecer amanhã. Para nós também, nós entendemos isso, mas não num cenário tão apocalíptico quanto eles enxergam. Então é importante você vislumbrar a perspectiva do porquê que nós estudamos escatologia, e aí eu quero pegar essa última palavra específica aqui que o Hendrickson usa, que é a ideia de confiança. Nós não sabemos o que nos espera amanhã, mas quando nós sabemos quem está no controle do amanhã, que é Deus, pessoa de Cristo Jesus, isso traz ao nosso coração confiança. Então é importante sabermos o que nos espera no futuro, mais do que isso, quem que nos espera no futuro e quem nos conduz até o futuro. Isso traz esperança e consolo ao nosso coração. Então, é partindo disso que nós vamos estudar um pouquinho nesses próximos 3 estudos, uma introdução à escatologia reformada. Um ponto importante que eu quero pensar com os irmãos, nós temos que definir os termos. É importante entender o que significa esses termos. Primeiro, escatologia. A palavra escatologia origina-se de 2 palavras gregas, a palavra eschatos mais a palavra logos. A palavra eschatos tem um significado até mais abrangente do que últimas coisas, né? A tendência nossa é interpretarmos como estudo das últimas coisas, de fato é, mas a palavra grega em si, ela tem, por exemplo, como significado o último de uma série, o fim de uma era, extremo de uma jornada, o alvo a ser atingido. Então a ideia de, logo depois aí, logos, né, a ideia de estudo, a perspectiva que nós temos é justamente isso mesmo, que a escatologia é o estudo das últimas coisas, dos acontecimentos aí que nós falamos, né, do fim dos tempos, né, ou o termo final da atual ordem mundial e, mais do que isso, da presente história humana. Então, a escatologia, tradicionalmente falando, é o estudo das últimas coisas. Então, a escatologia vai trabalhar com questões ligadas à consumação da história, vai tratar de assuntos relacionados à complementação da obra de Deus no mundo como nós o conhecemos. Só que, mais do que isso, é importante entender que a fé cristã, ela é escatológica. Isso aqui é importante você entender, porque para nós cristãos, a escatologia não é apenas algo relacionado ao futuro. Então aqui é um erro que nós temos que corrigir, porque para muitos de nós, escatologia diz respeito apenas àquilo que há de acontecer. Não é só isso. Nós temos que entender que a escatologia aponta para o clímax da revelação divina. Mais do que isso, a escatologia aponta também, queridos, para o qual converge todos os propósitos de Deus relacionados ao mundo. Então, é impossível você estudar escatologia sem você, por exemplo, voltar no Antigo Testamento, sem você entender a obra de Cristo e o seu desenvolvimento desde Gênesis 3. Então, por exemplo, onde que começa as profecias a respeito do Messias? Não em Apocalipse, começa em Gênesis. Gênesis 3, quando o homem cai em pecado, em Gênesis 3,15, nós vamos ter lá a promessa mãe, o proto-evangelho. É quando existe, então, a primeira profecia bíblica, que é justamente a respeito da vinda do rei vindouro. Então, o Antigo Testamento todinho, ele desenrola sobre essa perspectiva, a perspectiva de que há de vir um rei vindouro, a perspectiva de que existe um reino vindouro, uma aliança vindoura, e por aí vai. Então, é entender que a fé cristã como um todo, ela é escatológica. E pensando dessa forma, para nós tudo é escatologia. Porque para nós a história, como as escrituras nos mostram, ela é linear
e mais do que isso, ela caminha, ela vamos dizer assim, ela se dirige para a culminação na revelação total e plena da glória de Deus. Então, para nós, tudo que está nas Escrituras é escatologia e aponta justamente para esse clímax, essa culminação de todas as coisas. E aí, algumas distinções interessantes, que é importante você entender, que existe aquilo que a teologia define como escatologia inaugurada e escatologia futura. Então, nós vamos na próxima semana falarmos um pouquinho mais sobre os elementos da escatologia inaugurada, tá bom? Aí nós vamos mostrar um pouquinho mais a fundo o que é isso. Hoje é só uma pincelada para que você possa entender. Então, o que é essa escatologia inaugurada? Aponta que para os crentes do Novo Testamento e principalmente para nós hoje também, os eventos escatológicos, queridos, importantes, já começaram a acontecer. Tá bom? Então, assim, o que o Novo Testamento vai nos mostrar é que existe uma perspectiva de que já tinha eventos escatológicos acontecendo durante a escrita do Novo Testamento e, ao mesmo tempo, é que existem outras ocorrências escatológicas que estão para acontecer. Então, era a perspectiva de que eles já viviam algo ou um presente escatológico, mas ao mesmo tempo também existia um futuro escatológico. Então, a escatologia inaugurada, ela tem como perspectiva a fase atual do reino de Deus e as bênçãos presentes que são desfrutadas por nós, os crentes. E ao mesmo tempo também a escatologia inaugurada aponta para as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram na pessoa de Cristo Jesus quando ele esteve entre nós, quando ele encarnou, no que diz respeito à sua primeira vinda. Há uma frase muito interessante do Huckman, que de forma bem resumida ele vai dizer que a escatologia inaugurada teve início, mas de modo nenhum está terminada. Tá bom? Então, alguns teólogos, até em vez de escatologia inaugurada, eles preferem usar escatologia concluída. Só que na perspectiva do Huckman, e ele tem um livro muito bom chamado A Bíblia e o Futuro, ele mostra que não, ele fala assim, olha, escatologia inaugurada é porque nós entendemos que com a primeira vinda de Cristo, alguns eventos escatológicos já começaram, mas a conclusão deles vai ser de fato quando Cristo retornar uma segunda vez. E aí então nós temos a ideia de escatologia futura, né, que são eventos que estão reservados para o amanhã, aquilo que a Bíblia mostra que ainda não aconteceu, mas há de acontecer num futuro bem próximo. Além disso, tem a escatologia geral e individual, né? Como diz o nome aí, geral, diz respeito aí ao povo de Deus como um todo. Então, sempre que você vê na Bíblia eventos que envolvem a segunda vinda de Cristo, numa perspectiva geral, é aqui dentro que se encaixa. Então, por exemplo, juízo final, quando todos irão comparecer diante do Senhor, né? Não para serem julgados, mas para receberem galardão ou o grau de condenação, né? Porque de acordo com João 3,18, nós já estamos julgados em Cristo. Então nós não seremos, vamos dizer assim, julgados para receber uma sentença, nós seremos julgados simplesmente para receber o grau de condenação ou o grau de galardão quando chegarmos diante do Senhor. E há também a escatologia individual, que diz respeito aí ao fim da vida individual do homem, né? Você pega aí a morte física, a morte eterna, o estado intermediário, por exemplo, onde que os crentes que morreram em Cristo se encontram hoje? Você sabe dizer? Só não responde purgatório. Se responder purgatório, pelo amor de Deus, estão no paraíso, é o que nós chamamos de estado intermediário, estão no paraíso. Então é fato que a plenitude, né, do que eles vão desfrutar do paraíso é quando Cristo voltar novamente, né, quando Cristo na sua segunda vinda vier, e aí de fato nós iremos desfrutar juntamente com eles o paraíso na sua plenitude. Tá bom? Então a escatologia individual, qualquer trecho da Bíblia que você deparar-se, né, e que esse texto fala sobre, vamos dizer assim, a condição do indivíduo entre a sua morte e a ressurreição geral, lá no final, na volta de Cristo, de fato se encaixa aqui na escatologia individual. Alguma dúvida até agora, meus irmãos? Não, né? Está tranquilo agora, né? Então vamos seguir.
Vamos caminhar. Vamos então para os pilares da escatologia reformada. Vamos caminhar aqui, e aí é um primeiro ponto. Só lembrando que isso aqui é uma perspectiva amilenista, tá bom, meus irmãos? Então, fique tranquilo, na próxima semana a gente explica um pouquinho o que é esse amilenismo. Primeiro ponto é que existe uma unidade pactual no Antigo e Novo Testamento, tá bom? Então, a escatologia reformada é pactual, né? Diga, meu irmão. A noção geral, tá bom. O milenismo, o que nós cremos? Nós cremos que o milênio, ele não é literal. Então, se você pegar, por exemplo, Apocalipse 20, que é a única passagem nas Escrituras que fala sobre o milênio, nós interpretamos a partir de Apocalipse 20, e aí pegando a perspectiva daquilo que os reformados e os símbolos de fé nos ajudam, né, que é a analogia da fé, que é você pegar esse texto e interpretar à luz da Bíblia como um todo. Nós entendemos que nós já vivemos, se podemos dizer assim, o milênio. Então o milênio para nós ele não é literal, não é um governo literal de Cristo. Nós já vivemos o milênio na perspectiva de que ele se iniciou quando? Quando Cristo veio a primeira vez. Então quando Cristo se encarnou, ali se inicia o milênio para nós, né? E ele vai ter consumação quando? Quando Cristo voltar para consumar todas as coisas, tá bom? Então o milenismo, a perspectiva dele é mais ou menos isso. Nós já estamos vivendo os últimos dias, nós já estamos vivendo a era milenar no que diz respeito ao governo de Cristo, tá bom? Quando eu falar aqui um pouquinho sobre a questão do reinado de Cristo, fica um pouco mais fácil entender, porque a nossa perspectiva de reino é uma perspectiva humana, perspectiva de geografia, né? Mas as Escrituras vão nos mostrar que não. A questão de reino de Deus tem a ver com domínio, tem a ver com a perspectiva de governo, né? Não necessariamente no aspecto físico, que é algo que vai acontecer na consumação de todas as coisas, tá? Então, na próxima semana, quando eu vou tentar fazer uma tabelinha mostrando as diferenças. Então, por exemplo, para nós, amilenistas, nós não cremos que existirá um arrebatamento secreto da igreja, né? Existem outras linhas que entendem que existe um arrebatamento secreto. Então, aquele livro famoso, Deixados para Trás, né, que fez muito sucesso no Brasil e no mundo, é uma linha dispensacionalista, né? Então, interpreta que existirá um milênio literal, né, aqueles 1000 anos ali em Apocalipse 20 é literal, e que antes desse milênio ser instaurado, haverá um arrebatamento secreto aí, né, e que a igreja não passará pela grande tribulação. Nossa perspectiva do milenismo não é isso, né? Nós cremos que a igreja vai sim passar pela grande tribulação, e aí ao fim da grande tribulação é que de fato Cristo vai voltar, e aí há de acontecer tudo aquilo que as Escrituras falam nos últimos dias, tá bom? Mas que tranquilo, na próxima semana a gente destrincha um pouquinho mais essa ideia do milenismo, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor. E a minha ideia é não só mostrar o milenismo, mas também contrapor com as outras vertentes, né? O que as outras linhas pensam a respeito disso. Então, fique tranquilo que a gente vai chegar lá, tá bom? Então, assim, a escatologia reformada é pactual, tá bom? Nós entendemos que a Bíblia é formada por 66 partes ou 66 livros que contam a mesma história, tá? Isso aqui é importante, por quê? Porque existe uma linha que interpreta os últimos dias, que ela entende que a história da humanidade é dividida em dispensações, em partes, né? Em partes discrepantes uma das outras. Então, o pré-milenismo dispensacionalista, ele entende que a história da humanidade é dividida em 7 partes, e aí para nós é difícil entender isso, porque a Bíblia mostra do início de Gênesis a Apocalipse contando uma história só. Então é difícil fazer essa dicotomia que o dispensacionalista faz no que diz respeito à história bíblica, porque a própria Bíblia não dá base para isso. Então o que o dispensacionalista vai dizer é o seguinte, que por exemplo, na dispensação da inocência, que é quando começa com Adão e Eva, Deus deu uma oportunidade, eles falharam, e aí Deus então, quando eles falham, Deus dá uma oportunidade de uma nova dispensação. Aí vem a dispensação dos patriarcas e por aí vai. Então, a ideia do dispensacionalista é que sempre Deus está dando oportunidades para o homem,
o homem desperdiça, e quando o homem desperdiça, Deus zera e começa de novo, tá? Então, pode parecer uma caricatura do que é o dispensacionalismo, mas basicamente é isso. E aí na próxima semana a gente trabalha um pouquinho melhor isso para que você possa entender. Então, para nós entendemos o seguinte, é um milenista, né? A escatologia reformada é pactual, do início ao fim, nós vamos ver que de fato conta a mesma história, e aí passa por Cristo como o ápice da mediação pactual, caminhando para a culminação final da história, tá bom? Então, assim, o que nós vemos nas Escrituras é que existe um único pacto da graça que percorre toda a história bíblica, e esse pacto da graça está em ação hoje, né? Ele continua valendo hoje, e mais do que isso, é por conta desse pacto que nós cremos que de fato existirá uma bem-aventurança eterna que será desfrutada por Deus juntamente com o seu povo. Então, para nós, o primeiro ponto importante da escatologia reformada é isso aqui. Nós entendemos que existe sim uma ideia de uma história só, uma unidade tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e não existe essa dicotomia toda ao longo da história bíblica. O segundo ponto é que o reino de Deus é fundamental na história humana. Isso aqui é importante entendermos. Vamos começar a entender aqui. Primeiro, o reino de Deus. Primeiro que ele foi predito e aguardado no Antigo Testamento. Você vai ver várias passagens bíblicas falando sobre esse reino de Deus. Os profetas pregaram sobre isso. O povo de Israel esperava que isso acontecesse. Nós vamos para o Novo Testamento. Antes disso, em Jesus, nós vamos ver que esse reino de Deus é estabelecido na terra. Isso aqui é um ponto importante, que o próprio Cristo vai falar sobre isso, né? Que o reino de Deus chegou com a sua pessoa. Nós vamos ver no Novo Testamento e história da igreja, ele sendo estendido e propagado, esse reino se espalhando, né? Esse reino sendo pregado até os confins da terra, e na eternidade ele vai ser totalmente consumado. Tá bom? Então, nós entendemos que no porvir é quando nós iremos viver a plenitude do reino de Deus. Aquilo que foi instaurado em Cristo Jesus há de ser plenamente consumado com a segunda vinda de Cristo. E aí então nós vivemos aquilo que nós vamos falar muito sobre isso, a tensão entre o já e o ainda não. Por que a tensão entre o já e o ainda não? Porque, queridos, olha só, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Jesus falou de um reino como uma realidade presente. Ele disse, esse reino já chegou. Só que ao mesmo tempo você vai ver passagens em que Cristo fala também que esse reino, ele pertence a algo no futuro. Então, se você puder abrir esses dois textos aí, vamos abrir. Se alguém puder abrir em Marcos 1,15 e outro abre em Marcos 9,1, para você ver essa realidade aí. Eu não coloquei esses textos, os outros textos eu acabei colocando. Olha o que diz, por exemplo, Marcos 1,15, né? Dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Só que você vai lá para Marcos 9,1, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, ele está falando, está próximo e ao mesmo tempo também está distante, tá? Uma outra perspectiva interessante é que o próprio Cristo vai dizer que o reino de Deus está vindo, só que também ele vai dizer que esse reino já chegou. Então, devia estar trocado aqui, né? Acabei invertendo a ordem aqui. Então, interessante é você observar que o próprio Cristo, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre uma realidade presente desse reino, mas ao mesmo tempo vai falar de uma realidade que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Então, um ponto importante que temos que entender aqui é o seguinte: o que Jesus Cristo quis dizer quando ele falou sobre reino? O que é? Numa linguagem humana, né? Vamos dizer assim, na esfera humana se refere a território, a geografia, né? A espaço físico, mas na linguagem bíblica se refere a governo, aquilo que Cristo domina. E aí tem um ponto interessante, é que às vezes na Bíblia o reino é igual à igreja invisível, tá bom? Então assim, o reino de Deus, é lógico, é maior que a igreja, só que muitas vezes nas escrituras o reino de Deus ele acaba sendo
vamos dizer assim, sinônimo de igreja, tá? Tem uma frase do Andrew Sadlin, que ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que a obra primária de Deus no mundo é o reino do nosso Senhor, do qual a igreja é componente fundamental. A igreja é um aspecto crítico do reino, mas ela não é o reino. A igreja é um posto avançado do reino, mas ela não o exaure. A obra de Deus no mundo é maior do que a igreja. Igreja no aspecto físico, mas não no aspecto invisível, a igreja triunfante. E aí então, apenas para você entender que, de fato, quando as Escrituras falam sobre reino de Deus, é uma perspectiva daquilo que nós já vivemos hoje, uma perspectiva de domínio. Só que o ainda não, aquilo que vai acontecer é que quando Cristo voltar e consumar todas as coisas, aí sim, esse reinado vai ser tanto espiritual, tanto de domínio, quanto também físico, reinado geográfico sobre todas as coisas. Tem um gráfico interessante para você entender que reino de Deus é reino das trevas, apenas para você entender que, de fato, o império das trevas, ele está dentro do reino de Deus, ou seja, está debaixo do domínio, debaixo do governo de Deus. Tinha uma frase de Lutero, que Lutero dizia que Satanás é como se fosse um cão encoleirado, né? Então ele dizia que, não sei se você já teve a experiência de entrar numa casa e ver aqueles cachorros bravos, né, que fica preso numa corrente, mas a corrente ela tem um limite, ela vai até, vamos dizer assim, o campo de ação do cachorro, da ferocidade dele, é até onde a corrente permite ele ir. Da corrente, vamos dizer assim, aonde a corrente estica, ele não consegue passar. A ideia de Lutero era que Satanás, o diabo, é justamente esse cão encoleirado, ou seja, ele é Satanás de Deus, ele é a criatura de Deus, está debaixo do governo de Deus. Então, nessa perspectiva de reino, a gente não pode entender que existe aí um dualismo, né? Que existe duas forças iguais, né? Um maniqueísmo, duas forças iguais lutando, de um lado Deus e de outro Satanás na mesma proporção de força, porque isso é uma inverdade. Tá? Biblicamente nós entendemos, e a Bíblia nos mostra isso, que Satanás é criação de Deus, é criatura de Deus, e como criatura de Deus, ele é tão subordinado à autoridade do Senhor como qualquer outra criatura, né? Então, o caso mais notório disso é a passagem de Jó, né? Satanás, a Bíblia diz que naquela grande reunião celestial cósmica, Satanás chega e ele só faz o que faz dentro dos propósitos eternos do Senhor. Então, apenas para você entender que, para muitos, né, e infelizmente nós vivemos numa época em que alguns tendem a pensar que Satanás é tão poderoso quanto a pessoa de Deus, e biblicamente nós enxergamos de outra maneira. Então, apenas para que nós possamos finalizar essa parte, você entender que o reino escatológico do Messias, de Cristo Jesus, é prometido no Antigo Testamento, né, só que ele cumpriu-se plenamente quando Cristo o instaura. E aí, de certa forma, ele realiza-se, ele caminha num processo histórico e contínuo para a consumação final de todas as coisas. Uma analogia interessante que pode se fazer sobre a questão do reino de Deus é mais ou menos a ideia de uma criança sendo gerada no ventre de uma mulher, né? Então, se você para observar, começa pequeno, né? Aí ele dentro daquele embrião se desenvolve, toma forma, atinge o seu desenvolvimento máximo e prepara-se para vir à luz, né? Para vir à vida. Só que a ideia é que existem sinais para que essa criança venha à vida, né? A desfrutar da vida aqui fora, que é chamada as dores de parto. Então, para nós hoje, nós estamos vivendo essas dores de parto, né? Já existem sinais, as contrações já estão acontecendo, e dentro de pouco tempo nós teremos a alegria de ver vamos dizer assim, esse bebê, né, pleno diante de nós aqui, e aí no que diz respeito à chegada do reino de Deus nesse sentido. Deixa eu pegar alguns textos bíblicos aqui que são importantes. Vamos lá então. 1 Coríntios 15, 24 a 28, só para você ver que coisa interessante. Então virá o fim quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Aí no final, quando diz: o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha só, aqui nesse texto de 1 Coríntios, se você observar bem no início, a parte que eu coloquei em azul, existe aqui um vislumbre daquilo que Cristo já conquistou. Mais do que isso, né? Aqui, o que é escatológico aqui
é a derrota final, a derrocada final de Satanás, né? Então a perspectiva aqui de Paulo é que há de chegar o dia em que de fato Cristo há de completamente derrotar Satanás. Aí você fala assim: Satanás não é um inimigo derrotado? É a ideia do já e ainda não, tá? Ele já é um inimigo derrotado, mas ainda não totalmente derrotado, tá? Então fique tranquilo que você vai entender isso aí melhor, tá bom? O reino messiânico, nós entendemos que ele começa na cruz de Cristo, só que após a segunda vinda de Cristo, é que Cristo, como diz aqui Paulo, há de entregar tudo ao Pai, que dominará sobre tudo e sobre todos. Outro texto, olha só, Mateus 4, 8 a 9, quando Cristo ele é tentado por Satanás. Tem um ponto interessante que Satanás fala: olha, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E aí Satanás fala: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então assim, Satanás tenta oferecer a Jesus aqui um caminho mais fácil para ele conquistar o quê? Conquistar autoridade sobre todas as coisas. E aí a proposta dele aqui era algo menos doloroso. E aí o que é mais interessante observarmos aqui é que a tentação de dar os reinos a Jesus Cristo tem um aspecto escatológico. Por quê? Porque se você lembrar, e eu vou até, esse texto está aqui na sequência, olha o que diz esse texto, Mateus 28, 18. Jesus falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, aquilo que Satanás promete lá atrás, no início do Evangelho, no final do Evangelho, após a ressurreição, Deus dá toda a autoridade ao Filho, e então agora ele passa a invadir os reinos. Isso aqui é maravilhoso, perceber essa perspectiva, né? Que existia um aspecto escatológico quando Satanás faz aquela promessa para Jesus, dizendo que daria a ele todos os reinos. E aí esse reino então tem um aspecto tanto presente quanto futuro, né? No presente ele é de domínio espiritual, mas no futuro ele será tanto físico quanto também espiritual. Lucas 17, 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus aqui, meus irmãos, não está negando um aspecto, vamos dizer assim, um aspecto físico, né? Um novo céu e nova terra que há de acontecer na consumação de todas as coisas. Só que o que ele está dizendo aqui, que essa ideia, né, de novo céu e nova terra é algo que ainda nesta era nós não iremos experimentar. Isso é para algo vindouro. Mais do que isso aqui no texto, quando Cristo é interrogado pelos fariseus, Cristo está aqui corrigindo a vista deles, porque aqueles homens não vislumbravam, não conseguiam enxergar que o reino de Deus, através de Cristo, já tinha chegado e já começava a avançar. É interessante porque, se você observar no Novo Testamento, a perspectiva da chegada de Cristo, de que o reino de Deus foi instaurado, é a expulsão de demônios. Quando Cristo expulsa demônios no Novo Testamento, é justamente essa ideia de que ele tem autoridade para avançar no reino de Satanás e de fato fazer o que ele tem todo o poder para fazer. Então a chegada de Cristo, a expulsão de demônios, aponta para essa chegada do reino. Outro texto interessante, Mateus 6, 25 e 33, o texto diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Depois do 33, buscai pois em primeiro lugar o seu reino. Então aqui tem uma ideia de uma busca presente, que ao mesmo tempo uma esperança futura, né? Então a ideia de não andar ansioso por aquilo que vai acontecer amanhã, mas ao mesmo tempo nos diz para buscarmos hoje aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Então essas duas realidades, o já e o ainda não, caminhando aí no que diz respeito ao reino de Deus. Outro texto, Mateus 7, 21 e 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, futuro, há de dizer-me, e aí o Senhor então vai responder: nunca vos conheci. Uma ideia aqui de presente, né? Então naquele dia mostra aí uma ideia futuro, e o Novo Testamento deixa bem claro que de fato esse reino tem um aspecto futuro que ainda não se realizou. Em 2 Timóteo 4,18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino
celestial. Então esse reino celestial não é apenas espiritual e material, mas é um reino vindouro, tá? Onde de fato Deus mostra o seu domínio. Teve um teólogo na história, o Oscar Cullmann, que ele usou uma analogia, o dia D e o dia V, né? Não sei se você se lembra aí, foi quando os aliados, né, invadiram a Alemanha lá em 1944, e todo mundo pensou que ali a guerra tinha acabado. Só que não, a guerra foi acabar o quê? Em 1945. Então a história ficou conhecida como o dia D, quando os aliados invadiram a Alemanha, mas o dia da vitória foi apenas em 1945, quando de fato aconteceu a rendição total da Alemanha. Então Oscar Cullmann dizia o seguinte, que na primeira vinda de Cristo foi o dia D, né? Foi quando o inimigo já entendeu que estava derrotado, porque de fato ele foi derrotado, mas nós iremos experimentar o dia V, é quando Cristo há de voltar no seu retorno triunfante, e aí sim a sua vitória será total e plena. Alguma dúvida, meus irmãos, sobre isso? Todas? Nenhuma? Nós vamos seguir. Deus é o Senhor da história. Isso aqui é importante pensarmos na escatologia, o Senhor da história. Por quê? Existe pelo menos duas formas de você interpretar a história hoje, que são as mais conhecidas, né? Então, tem um seriado aí do Netflix que fez muito sucesso, que é Dark, que mostra mais ou menos a perspectiva de como que as pessoas enxergam a história. Então, a história, de acordo com os gregos, é cíclica, ou seja, a ideia de que existem acontecimentos repetidos, que se repetem, e não tem sentido nenhum. Vai continuar ali repetindo, sei lá quando, né? Então é cíclica, não tem início, não tem meio, não tem fim, e aquilo se repete de forma interminável. Existe uma outra perspectiva de interpretar a história que parte aí da filosofia, que é existencialista ateísta. Então, essa perspectiva de enxergar a história entende que a história é sem sentido, a história não tem um padrão significativo, é só uma sucessão de eventos desprovida de qualquer propósito. Só que para nós não é assim. Para nós a história sempre é teleológica. Teleológica aqui no sentido de propósito, sentido de objetivo. Então, ou seja, ela tem um fim, ela tem um objetivo a atingir. Tá? Para nós, e a Bíblia vai nos mostrar sobre isso, que de certa forma nós cremos que a história sacra, ou seja, a história de Deus, o Senhor da história, é aquele que rege a história como um todo. Então a história, que nós estamos falando, a história desde a criação do cosmos até a consumação. Cristo governa, Deus governa sobre todas as coisas. Então, nós entendemos aqui pela a ideia de que a história sacra rege a história, é que a história é o desenvolvimento dos propósitos divinos. Mais do que isso, né? Deus se revela, ou Deus revela os seus propósitos divinos justamente no decorrer da história. Então, a história não é sem sentido, né? Por mais que muitas vezes nós não consigamos entender ou interpretar corretamente o significado de algum evento histórico, nós sabemos e temos a confiança, como falamos lá no início, de que ela caminha para um objetivo, tem um propósito estabelecido por Deus, e esse propósito não há de ser frustrado. Então Deus controla a história, e é nela que nós não apenas vemos, mas também participamos dos propósitos de Deus. Então, para nós, em alguns momentos, né, a história até parece se repetir, como se fosse aquela ideia cíclica, né? A diferença é que, mesmo quando a Bíblia fala dessa repetição de eventos, a Bíblia fala que tem um fim, tem um propósito. Por exemplo, você pega no Novo Testamento, o que Jesus Cristo falou que iria fazer parte dos fins dos tempos? Ele falou que nós teríamos o quê? Fome, guerras, morte, peste. Desde que ele profetizou isso, não tem acontecido constantemente na história? Só que a diferença é que Cristo, quando profetiza isso, o próprio Cristo diz que isto apontava para o fim, tinha um propósito, tem um aspecto aqui de um fim estabelecido por Deus. Então a história, ela caminha de acordo com o Senhor dela, que é Deus. Então o George Lade diz que Deus é um rei e atua na história para conduzi-la a um fim divinamente direcionado. Tá? Nós não estamos soltos, né? A história caminha de acordo com as batidas e compassos do Senhor dessa história, que é a pessoa de Deus.
Mais do que isso, na teologia, na escatologia reformada, nós entendemos que Jesus Cristo é o centro da história. Eu quero aqui citar o Oscar Cullmann de novo. Não incentivo você a ler muito o Oscar Cullmann, porque ele tem algumas perspectivas bem liberais, tem umas posições liberais, mas nesse aspecto de escatologia ele fala algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, ele dizia que o modo como nós datamos o nosso calendário, numerando como antes ou depois de Cristo, tem implicações teológicas e escatológicas. Tá? Então, na ideia do Cullmann, né, o evento Cristo é considerado como ponto central temporal de todo processo histórico. Né? Então, assim, a vinda de Cristo para nós cristãos é o ponto central da história. Tá? Então, Gálatas vai dizer sobre isso, né? Na plenitude dos tempos é quando de fato veio Jesus Cristo. Né? Então, é por causa disso, por entender que Cristo de fato vamos dizer assim, é o ponto central da história, é que nós estamos conscientes de viver entre este ponto central da história e o seu apogeu, que é justamente a parousia, que é a volta e o retorno de Cristo. Então, o fato da vinda de Cristo ser o ponto central da história significa que neste evento central, não apenas tudo o que acontece é cumprido, mas também que tudo o que é futuro está decidido. Os queridos, isso aqui, eu espero que você entenda isso aqui. Se você não entender, depois você me procura que eu quero te explicar. A ideia de Cristo como centro da história é que quando Cristo veio, quando Cristo cumpre a sua obra, Ele não apenas cumpre aquilo que é prometido no Antigo Testamento, bem como também Ele sela tudo aquilo que diz respeito ao futuro. Então, ou seja, a obra de Cristo, a consumação da obra de Cristo na cruz, a sua ressurreição, para nós cristãos, é a certeza plena de que o futuro, que as Escrituras nos apontam como maravilhoso, esplendoroso, ele há de acontecer. Então, a obra de Cristo, a consumação da obra de Cristo na cruz e sua ressurreição, não deixa dúvidas para nós de que, de fato, aquilo que é promessa para o futuro há de acontecer. Então, um outro aspecto interessante é que o evento Cristo coloca, de certa forma, um selo definitivo e distintivo em toda a história. Então, assim, a ideia é que, uma vez que a vinda de Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, nele se cumpre tanto o que veio antes, como aquilo que se segue depois na história. Então, por exemplo, você pega Isaías 35, né? Isaías 35 fala lá sobre uma ideia de que haverá um reino vindouro, em que existirá novamente paz entre os animais, né? Para nós, em Cristo Jesus, isso é um aspecto que está decidido e que vai ser realizado. Então nós vamos desfrutar daquilo que as profecias do Antigo Testamento apontavam para o futuro glorioso, desse reino vindouro. E como é que nós temos certeza disso? É porque, de fato, a obra de Cristo na cruz, sua ressurreição, não apenas cumpre isso, como também nos mostra que esse futuro está garantido. Então a segunda vinda de Cristo será a manifestação final, ou a revelação do cumprimento da história que teve o seu, vamos dizer assim, o seu lugar em seu centro, né? Então, que é Cristo Jesus. Então, a Bíblia nos ensina a ver a história humana completamente dominada por Cristo. Eu gosto muito desse texto, Apocalipse 5:9, que fala: digno é de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Em Apocalipse 5, os selos, o pessoal que está acompanhando o desenrolar do livro, né, já está quase no capítulo 20 já de Apocalipse, mas o capítulo 5 de Apocalipse, quando fala sobre os selos, a ideia aqui é que esses selos apontam para não apenas a interpretação da história, como também, de certa forma, a execução dos eventos na história. Então, quando Cristo abre os selos, a ideia do Apocalipse, dentro do panorama, não só naquilo que acontece depois, principalmente no que acontece nos capítulos 6 até o final, é que de fato Cristo é aquele que tem toda a autoridade, não apenas para controlar a história, mas também para executar todos os eventos que acontecem na história. Então, o evento Cristo é, de certa forma, não apenas o cumprimento das promessas, mas a certeza de que aquilo que é destinado ao futuro é certo de que há de acontecer.
Além disso, queridos, há uma perspectiva de que a nova era já foi instaurada, né? Então, o Antigo Testamento tinha uma expectativa da vinda de um Messias glorioso, só que o que o Antigo Testamento os irmãos do Antigo Testamento não conseguiam enxergar, é o que ele instaurou. Então ele instaurou o reino de Deus de forma espiritual, vamos dizer assim, invisível, né? Mas que se tornará visível na segunda vinda. Então a expectativa dos crentes do Antigo Testamento, e aí nós vamos ver que existe uma certa frustração, principalmente quando Cristo se revela como Messias, porque na ideia do judeu, quando o Messias chegasse, ele ia chegar para instaurar esse reino físico. E aí quando Cristo veio dizendo, olha, o reino não está aqui, o reino está dentro de vocês, para muitos foi decepcionante, porque existia essa ideia de que essa nova era que seria instaurada, seria com a chegada e a manifestação do reino físico do Messias, e que de fato Cristo nos mostra que não foi assim que aconteceu. Então, com a primeira vinda de Cristo, foi instaurada sim a nova era, que é o que nós entendemos a era do reino de Deus. Então, por causa disso, o mundo, desde que Cristo veio aqui, não é mais o mesmo, né? Então, podemos dizer assim que uma mudança eletrizante aconteceu com a chegada de Cristo. E aí, por exemplo, vamos pegar lá Lucas 7:28, né? Você vai ver que o próprio Cristo está falando sobre isso. Cristo está dizendo, olha, entre os nascidos da mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Isso aqui eu vou dizer para você, quando a gente lê um texto como esse, para nós hoje, ao mesmo tempo que nos dá alegria, dá temor. Porque olha quem foi João Batista, a envergadura espiritual desse homem. E Jesus está dizendo, olha, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, ou seja, por conta de Cristo, nós desfrutamos de coisas maiores do que João Batista. E aqui tem um outro aspecto mais interessante também, porque João Batista, ele é o precursor de Cristo, né? Ele vem antes de Cristo, ele prepara o caminho para Cristo. Então, a ideia aqui de João Batista é que ele ainda pertencia à antiga era, e aí não pertencia à era que Cristo veio instaurar, que Cristo inaugurou com a sua chegada. Então, para nós, né, membros do reino de Cristo, nós começamos a viver por meio dele neste novo mundo. E aí olha o que diz, por exemplo, Colossenses 1:13, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Significa que nós somos transportados de um velho mundo, de um mundo de pecado, para um novo mundo. 1 Coríntios 15:20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícias dos que dormem. Então, a ressurreição de Cristo aqui é chamada primícia, né, dos que dormem, apontando que após a sua vinda, sua segunda vinda, acontecerá uma colheita maior, né? Então, nós estamos apenas vendo aqui o início dessa era que se iniciou. Tem outro texto muito legal, que é Mateus 13:31-32, que é quando Jesus Cristo fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que a menor de todas as sementes e crescida é maior do que as hortaliças, e faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se em seus ramos. Aqui Jesus fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Então Cristo aqui aponta para algo pequeno, mas que depois se torna algo grandioso. Então ele está dizendo, olha, o que Jesus Cristo veio fazer na sua primeira vinda foi plantar essa semente, e na sua segunda vinda é que de fato essa semente ela vai brotar. Então a ideia aqui de semente lançada tem uma perspectiva aqui de ser justamente o reino de Deus. E eu quero mostrar para você como que nós já desfrutamos de bênçãos pequenas desse reino, mas não completamente. Por exemplo, a Bíblia fala que nós já somos filhos de Deus, certo? Sim ou não? Sim, né? Mas a grande pergunta é, nós somos filhos totalmente? Sim ou não? O que diz lá Romanos 8:23? Nós aguardamos o quê? A adoção, para sermos completamente filhos de Deus. Então assim, a Bíblia aponta que nós já somos filhos de Deus, mas com a volta de Cristo nós seremos mais filhos ainda. Então nós aguardamos aí de certa forma uma transformação exterior que já aconteceu no interior. Outra ideia, por exemplo, nós já temos a vida eterna?
Sim ou não? Você vai falar o já e ainda não, né? Nós já temos a vida eterna. Só que a grande pergunta é, mas nós estamos sujeitos à morte? Sim. Então, ou seja, nós, de certa forma, nós já experimentamos qualidades, características que têm a ver com a era do porvir. Tá? Então, assim, nós já experimentamos coisas próprias daquilo que vai ser consumado quando o Cristo de fato voltar. Então, assim, aponta que essa nova era já foi instaurada e nós estamos vivendo aqui no que Cristo disse, né? Estamos vivendo no grão de mostarda, tá? Uma ideia interessante, tentar lembrar quem foi que disse isso, acho que eu li foi no livro do Horton, agora me falha o nome do autor. Ele fala que nós temos que olhar os dois testamentos, o Antigo e o Novo, como se você olhasse para uma tela de uma pintura. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o Antigo Testamento, você vai ver a pintura apenas por um ponto de vista, tá? A profecia, a promessa da vinda de Cristo, dessa inauguração dessa nova era. Só que ele fala assim, só que no Novo Testamento você vai ver uma dimensão mais ampla dessa pintura. É como se você conseguisse chegar mais perto ainda dessa pintura, para vislumbrar ali os detalhes, né? O que foi feito, que tinta que foi colocada, que pincel que foi utilizado. Ou seja, você consegue ver através do Novo Testamento com mais profundidade aquilo que de fato diz respeito a esta nova era que já foi instaurada, tá? Mateus 13, 16, 17, bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus aqui está falando, meus queridos, que os discípulos deles tiveram, vamos dizer assim, tiveram um privilégio que homens justos do passado não experimentaram. Então aquilo que Hebreus diz, né, que muitos morreram tendo a esperança da promessa diante de si, mas sem ver, nós, queridos, nós desfrutamos. Então, ainda pegando esse texto aqui de Mateus 13, do 31 ao 32, algumas coisas interessantes para ver como que nós somos privilegiados. Por exemplo, olha como é que Jesus Cristo inaugurou uma nova era. Vamos pensar aqui no que diz respeito aos gentios. Jesus Cristo vem e aí ele prega alguns gentios. Aí você vai ver que logo depois da ascensão de Cristo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo saiu não apenas pregando, mas plantando igrejas gentílicas. Então, Cristo, quando de fato prega aos gentios, ele apenas mostra um vislumbre de algo maior que viria a acontecer. Aí nós vamos ver então no Pentecostes, que é quando de fato todos os gentios são alcançados pela palavra de salvação. Mais do que isso, você pega, por exemplo, no Antigo Testamento tinha o pátio dos gentios, né, tinha aquela distinção de quem poderia chegar diante da presença do Senhor, tinha o pátio dos gentios, tinha um átrio onde apenas os judeus entravam, depois tinha o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava. Com a vinda de Cristo isso termina. Por quê? Porque, como diz Hebreus, nós hoje temos livre acesso à presença do Senhor, né? Nós, por conta de Cristo, nós entramos então ao Santo dos Santos. Então a primeira vinda de Cristo como um todo é o início dessa nova era. Então não é apenas o seu nascimento, a sua morte, a ressurreição, né? Não, toda a sua primeira vinda aponta para essa nova era sendo instaurada. Deixa eu citar aqui o Renan Ridderbos, que diz que a pessoa de Jesus Cristo forma o mistério e o ponto central dessa grande revelação redentora da história. Pelo fato de Cristo se ter revelado, um novo século foi instaurado, o velho mundo terminou e o novo mundo começou. Então nós estamos desfrutando, né, em certa medida, desse novo mundo, mas de fato totalidade apenas quando Cristo retornar. E um último ponto, o alvo dessa história é o novo céu e a nova terra, né? Então Cristo instaurou a nova era, mas a sua consumação final é futura, né? Então o reino de Deus que foi estabelecido, mas ainda não chegou à sua consumação final, né? Então aqui que nós falamos, desfrutamos de coisas do porvir, mas não na sua plenitude. E uma vez que novo céu e nova terra serão a culminação da história, podemos dizer que toda a história está se movendo para esse alvo.
Então, quando a Bíblia fala sobre o novo céu e nova terra, a descrição da Bíblia é do cosmos. Então, entenda que o alvo da redenção é nada menos do que o mundo como um todo, a totalidade do mundo, do universo. Lembra que a queda, ela afetou não apenas o homem. Quando você pega, por exemplo, Gênesis 3, 17 e 18, Romanos 8, 19 e 23, você vai ver que existe uma ideia bíblica de que a queda afetou o cosmos como um todo. Então, o cosmos como um todo, céu e terra, de fato precisa passar por um processo de restauração, de redenção. Então, deixa eu dizer para você que nós cristãos, a partir da Bíblia, nós não acreditamos que o céu vai ser um lugar etéreo, né? Um lugar místico, em que você vai viver igual anjo de asa voando, não. Tá? Novo céu e nova terra é na terra que nós habitamos. Tá bom? A ideia bíblica é que a Jerusalém vai descer, Jerusalém celestial vai descer. Então, o novo céu e nova terra é isso que nós conhecemos como terra, mas sem a presença e a maldição do pecado. Então, vamos caminhar um pouquinho mais para frente que a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Você pega Colossenses 1, 19 e 20, você vai ver algo bem interessante, que Paulo vai dizer lá em Colossenses 1, 19 e 20, que essa obra de restauração começa justamente com o sangue de Cristo sendo derramado. Então, a ideia de Paulo lá em Colossenses 1, 19 e 20 é que a base do novo céu e nova terra é justamente o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, a ideia bíblica é que o alvo, né, da história, novo céu e nova terra, é para lá que nós estamos indo, é para lá que nós estamos caminhando, e Deus, então, conduz a história para que, de fato, assim seja consumado. Vamos para o final? Vamos para algumas aplicações aqui breves, rápidas. A primeira é que nós precisamos pensar em 3, aprender a viver nessa tensão entre o presente e o futuro. Essa tensão entre o já, o presente, e o ainda não, o futuro, tem que nos levar a viver uma vida equilibrada. Por que isso? Porque nós vivemos uma corda bamba, essa é a verdade. Às vezes nós enfatizamos demais a volta de Cristo, mas nos esquecemos daquilo que temos que fazer agora. Então, o que adianta eu falar assim, olha, Jesus Cristo vai voltar. Aí eu tenho um filho, uma filha, né, e eu estou pouco preocupado em ensiná-los a Bíblia, né, em fazê-los crescer na graça e conhecimento do Senhor. Então, não adianta você simplesmente pensar no futuro, naquilo que há de acontecer, e se esquecer do presente. Tá? Então, ou nós enfatizamos demais as coisas também da terra, né? E esquecemos do porvir, esquecemos que a nossa pátria não é desse mundo, né? Então nós vivemos nessa falta de equilíbrio. Então, um exemplo que eu posso dar para os irmãos, por exemplo, um homem crente de 80 anos, você acha que é certo ele planejar a vida? Planejar o que ele vai fazer nos próximos 10 anos? Sim ou não? Sim ou não, gente? Se fosse você com 80 anos, hein? Você ia planejar seus próximos 10 anos? Gente, lógico que tem. Porque olha só, ele sabe que Deus pode chamá-lo a qualquer momento. Ele vive nessa expectativa. Só que, entretanto, ele não deixa de planejar sua vida futura aqui na terra. Ele continua vivendo aqui, continua caminhando aqui. Então, as verdades escatológicas, queridos, devem produzir em nós vigilância e prontidão na expectativa do futuro. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, tem que nos preparar para que possamos ser diligentes naquilo que Deus prescreveu para vivermos no presente. Então, não adianta você ficar pensando lá no futuro e esquecer o seu presente, ou você viver o presente e esquecer o futuro. A ideia é que possamos viver de forma equilibrada. Uma segunda implicação é que precisamos reconhecer que a escatologia não pertence exclusivamente ao futuro. Foi aquilo que nós falamos, né? Jesus Cristo introduziu uma nova era e, de certa forma, já está conquistada a sua vitória contra o poder ou os poderes do mal, embora a luta ainda continua sendo travada dentro da história. Então, a ideia da escatologia inaugurada, né? Ela começou e ela continua acontecendo. Eu gosto muito de uma frase de Jonathan Edwards que diz assim: eu gravo em meus olhos a eternidade. Que eu acho que pega bem nesse ponto aqui, né? A ideia de vivermos hoje, né, à luz daquilo que aponta para a eternidade. Só que entendendo que a eternidade diz respeito também àquilo que Cristo já fez.
né? Então, aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo conquistou e que nos é por direito. Então, quando você lê, por exemplo, Colossenses 3, versículos de 1 a 4, Paulo fala sobre isso. Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, que é onde Cristo Jesus está. E aí é interessante porque na segunda parte do capítulo 3, que vai dos versículos 5 em diante, Paulo vai falar sobre como que, à luz daquilo que é o evento futuro, que é a volta de Cristo, que nós vivemos no presente. Aí Paulo vai dizer sobre a luta contra os pecados da carne, glutonaria, idolatria e por aí vai. Então, a ideia de Paulo em Colossenses 3 é que, de fato, queridos, nós reconhecemos que a escatologia não pertence apenas a eventos futuros, o futuro, mas também diz respeito ao desenrolar da história que nós estamos vivendo hoje. E por último, precisamos enxergar consolo divino nas verdades escatológicas. Queridos, o propósito das verdades escatológicas na palavra de Deus é nos consolar e nos dar segurança. Quero pedir para você abrir lá em 1 Tessalonicenses 4, vamos terminar lá nesse texto. 1 Tessalonicenses 4. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, nós pegamos aí dos versículos de número 13 até o 17, Paulo descreve o motivo do porquê que ele escreve sobre a segunda vinda. Então, assim, a descrição aqui do texto é que alguns crentes tinham perdido entes queridos e estavam, de certa forma, enfrentando grande tristeza. Aí no versículo 3, olha o que Paulo escreve. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então Paulo está dizendo, olha, eu vou falar sobre a vinda de Cristo para que você não viva nesse mundo como alguém que não tem esperança daquilo que de fato há de acontecer. Então, provavelmente eles estavam tristes, desesperançosos, porque muitos dos seus entes queridos tinham partido, tinham morrido, e eles estavam ali choramingando por conta disso, pensando que a vida tinha acabado. E aí Paulo então escreve isso. E aí quando Paulo termina de falar sobre a volta de Cristo, olha no versículo 18, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então o conselho de Paulo é, você quer consolo para dias difíceis que você está vivendo? É só você voltar os seus olhos para aquilo que nos espera em Cristo Jesus, hoje e acima de tudo, no futuro bem próximo. Vamos orar, meus irmãos? Tem alguma pergunta? Não temos? Então vamos orar. Vou deixar meu e-mail, se vocês quiserem o material eu mando para vocês, tá bom? Pode anotar que eu mando para você. Oremos. Vamos? Senhor, nós te agradecemos por tão grande obra da salvação que o Senhor realizou em Cristo Jesus. Obrigado, Pai Santo, porque tudo aquilo que Cristo fez não apenas cumpriu as profecias e promessas que o Senhor mesmo fez, mas acima de tudo também garantiu, selou aquilo que está nos reservado no futuro. Obrigado, Pai Santo, porque sabemos que o nosso futuro é glorioso, glorioso em Deus, em Cristo Jesus, e que o nosso coração em dias tão difíceis como aqueles que estamos vivendo hoje, possa de fato sentir conforto, renovo e mais do que isso, afago, Pai Santo, pela Tua graça e misericórdia, que possamos nos consolar com essas verdades benditas e eternas de que Cristo Jesus governa sobre tudo e sobre todos. Obrigado, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares e dá-nos um restante de noite abençoada na Tua presença, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Se tiver alguma dúvida, pode vir aqui na frente que eu te respondo, tá bom? Pode ser? Sim ou não? Se não falaram nada, eu estou... Tirei, né? Tá o e-mail ainda? Apareceu? Foi?